Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula da nossa disciplina de Matemática 2. Vamos continuar agora falando sobre mais algumas regras de derivação. Bom, hoje a gente vai falar sobre as regras, de derivação das funções trigonométricas, tá? Bem, essas funções trigonométricas são aquelas que são baseadas no seno, cosseno, tangente e diversas outras, né? Eu vou omitir as demonstrações, tá, gente? Que eu acho que não vem ao caso, tá? Até porque ninguém é obrigado a decorar as fórmulas, tá, gente? Isso aqui é tabelado, então qualquer dúvida pode usar tabela, não tem problema, né? Agora, claro que com a utilização, com o exercício, você acaba gravando alguns mais simples, tá? Bom, quando se tratar da derivação, por exemplo, da função seno, né, que aqui se representa com sin, então seno de x, tá? Então a derivada do seno de x é igual a cosseno x. Derivada de cosseno x, derivada do cosseno de x é menos seno de x. Derivada da tangente de x é igual a secante ao quadrado de x. Derivada da cossecante de x é igual a menos cossecante de x vezes cotangente de x. Derivada da secante de x é igual a secante x vezes tangente de x. E a derivada da cotangente é igual a menos cossecante ao quadrado de x. Bem, existem várias outras fórmulas relacionadas com as funções trigonométricas, mas eu acredito que essas são as mais básicas e as mais utilizadas, né, nos exemplos. Mas como eu falei, existem tabelas em que todas elas estão lá demonstradas. Os modelos mais utilizados estão lá, tá certo? Vamos aplicar, né? Ele quer que a gente resolva essa seguinte derivada, né? A derivada de y, onde que é seno, y é igual a seno de 3x quadrado, tá? Vamos lá para o leg 2. Que bobagem. Ih, tô fazendo bobagem de novo. Pronto. Bem, ele quer que você calcule a derivada da função y, né? Que é igual a seno de 3x ao quadrado. Aqui a gente usa a derivada regra da cadeia, né, gente? Por quê? Porque lembra que lá na fórmula tem a derivada do seno. Qual é a derivada do seno de x? Tá? Qual é a derivada do seno de x? É cosseno de x, tá? Só que aqui existem duas funções, né? Tem a função seno de x, tem a função seno, que é a função externa, e tem uma outra função aqui que é 3x quadrado, tá? Então, toda vez que você encontrar uma função dentro de uma função trigonométrica, você precisa usar a regra da cadeia, tá certo? Então, função externa, tá? Que eu chamei de y é igual a seno de u, tá? E a função interna eu chamei de u, que é igual a 3x quadrado. Então, como é que faz? A derivada da função y, de y é igual a derivada de y vezes a derivada de u, tá? Então, a derivada de y, tá? Que no caso aqui, é y de u. A derivada de y, que é seno de u, é cosseno de u, tá? Isso tá lá tabelado. E a derivada de u é igual a 3x quadrado. Qual é a derivada de 3x quadrado? Desce o expoente, né, multiplicando pelo coeficiente, 2 vezes 3, 6, vezes a base
tá? E diminui uma unidade aqui no expoente. Então, fica 6x, tá? Então, a derivada de y de x é igual a cosseno de u vezes 6x, tá? Que é a mesma coisa que 6x vezes cosseno de 3x quadrado, dado que u é igual a 3x quadrado. Tá certo? Próximo. Encontre a derivada de cosseno ao cubo de x. Mesma coisa, tá, gente? Mesma coisa, olha. Eu tenho uma função dentro da outra. O que que é a minha função externa, tá? A minha função, na verdade, a minha função é cosseno de x, que eu chamei de u, tá? Só que aí eu chamei de y de u ao cubo. Por quê? Porque é a função cosseno que está ao cubo. Então, y é igual a u ao cubo, tá? E u é igual a cosseno de x. Então, eu aplico a regra da cadeia, tá? A derivada de y de x é igual a derivada de y de u, vezes a derivada de u de x, né? Vamos lá, derivada de y de u. Então, é 3, né? Baixa o expoente, mantém a base e subtrai uma unidade no expoente. Então, dá 3u quadrado, tá? Qual é a derivada de u? Derivada de u, né? U é cosseno x. Qual é a derivada de cosseno x? Menos seno x. Tá? Então, fica 3u vezes menos cosseno x. Então, fica 3, que multiplica u quadrado. 3 vezes cosseno ao quadrado. Aí, com esse menos daqui, vai para frente, né? Então, fica 3, que multiplica cosseno ao quadrado de x, vezes seno x. A ordem não faz diferença, tá, gente? Então, fica a derivada de cosseno ao cubo de x é menos 3 seno x vezes cosseno ao quadrado de x. Outro exemplo. Resolva a derivada de y, que é igual a tangente de x menos 1, sobre secante de x. Tá? Vamos lembrar qual é a derivada da secante? Derivada da secante é secante de x vezes tangente. Tá, então aqui, presta atenção, a gente tem várias coisinhas, né? A gente tem... Aqui a gente não tem uma função dentro da outra, né? Aqui a gente tem várias... Aqui a gente tem... Na verdade, a gente tem a função de cima e a função de baixo, que elas representam um quociente. Então, a gente aplica a regra do quociente, tá? Onde f é igual ao numerador, né? Que é tangente de x menos 1. Tangente de x menos 1. E g é o denominador, que é a secante de x. Tá? Então, qual é a regra do quociente? A regra do quociente é derivada do numerador, vai acompanhando aqui, derivada do numerador vezes o denominador, menos numerador vezes a derivada do denominador, dividido pelo denominador ao quadrado, tá? Então, aqui a gente só aplica, tá? Qual é a derivada da tangente?
Ah, professora, eu não sei, eu também não lembro. Então, é só olhar, pode olhar. Derivada da tangente é secante ao quadrado. E derivada da secante é secante tangente. Tá? Então, tá. Então, qual é a derivada do numerador, que é tangente de x menos 1? É secante ao quadrado, né? Por quê? Derivada da tangente, isso aqui é uma subtração, né? Derivada da tangente é secante ao quadrado, menos a derivada de 1, que é zero. Então, eu nem coloco, tá? E qual é a derivada do denominador? Que é secante, né? Derivada da secante é secante. Eu vou omitir, tá, gente? Aqui o x, só para ficar mais fácil, mas você... Derivada da secante é secante vezes tangente de x, né? Então, vamos lá. Derivada, então a derivada fica derivada do numerador vezes o denominador, então f', que é secante quadrado de x, vezes o denominador, menos o numerador, que é tangente de x menos 1, vezes a derivada do denominador, que é secante de x vezes tangente de x, tá? Tudo isso dividido por secante ao quadrado, tá? Posso tentar melhorar a representação desse resultado? Posso, mas também não preciso, né? Não precisa. Então, você pode ficar à vontade em relação a como você vai deixar aqui no final. Você pode deixar mais simples, tentar encontrar alguma fórmula que representa, né, de forma mais simplificada. Mas não precisa, tá? Se você conseguir chegar aqui, tá lindo para mim. Continuar. Aqui eu vou deixar como exercício, tá, gente? Para vocês. Bom, vamos falar aqui um pouquinho também das derivadas de ordem superior, tá? O que acontece? Quando você deriva uma função, você encontra uma primeira derivada da função, essa primeira derivada também pode ser uma função, né? Ou seja, se você deriva x², a derivada do x² é x. X continua sendo uma função, né? Então, uma função que é diferenciável, né? Que pode ser diferenciada. Então, você pode encontrar a próxima derivada, né? Que a gente chama de derivadas de ordem superiores. Você pode encontrar, assim como você pode encontrar a primeira derivada, você pode encontrar a segunda, a terceira, a n derivadas, dependendo da função que você estiver trabalhando, né? Então, no caso de um x², você vai poder, cuja primeira derivada é 2x, tá? Você vai poder encontrar uma segunda derivada, né, de 2x, que no caso vai ser 2, tá? E assim sucessivamente até enquanto a função que foi diferenciada, tá? Continue ainda sendo diferenciável, tá bom? Aí como é a notação, né? Então, primeira derivada ou derivada de primeira ordem. Eu represento f' de x. Eu acho que eu coloquei aqui, peraí. Não coloquei. Tá, mas vamos aqui. Então, é f' de x ou dy dx. Então, quando você encontrar isso aqui, é porque eu quero a primeira derivada da função y em relação a x, tá? Segunda derivada ou derivada de segunda ordem, f duas linhas de x ou d2y dx2, tá? Ou seja, segunda derivada da função y em relação a x. Terceira derivada ou derivada de terceira ordem, f3' de x ou d3y sobre dx ao cubo, tá? Ou seja, a terceira derivada da função y em relação a x. Quarta derivada ou derivada de quarta ordem. A partir da quarta ordem, você
você representa a ordem da derivada pelo número mesmo, tá? No número cardinal, tá? Então fica F4 e não F4 linhas, né? Então fica F4 de x ou D4y sobre dx4. Agora, enésima derivada ou derivada de enésima ordem. Fn de x ou dny sobre dxn, ou seja, esse n pode ser qualquer ordem superior, tá? Pode ser 5, 6, 7, 8, depende da função que você tenha, tá? Enquanto ela for diferenciável, você pode encontrar a derivada, tá? Aqui algumas observações, né? A partir da quarta derivada usa-se número cardinal, como nós vimos. E também tem essa anotação aqui, tá, gente? Derivada primeira da função y, derivada segunda, derivada terceira, até dn de y, tá? Aí vamos aplicar, tá, gente? Bom, então vamos para um exemplo, né? Determine a derivada de todas as ordens da função, tá? Então, aqui eu tenho a minha função e a ideia é encontrar todas as possíveis derivadas que essa função tem, ou seja, se primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, depende da função, né? Vamos lá. Espero que vocês consigam ver direitinho, tá, gente? Tá. Como é que a gente faz, né, para descobrir até que ordem é possível derivar, tá? Você precisa olhar para a função, né? Essa função f de x, ela possui apenas uma variável, né, que é a variável x, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai ter que ir derivando x até o momento em que x exista. Se x não existir mais, tá? Ou seja, enquanto não tiver mais variável x, não tem por que derivar, tá? Já que ela não vai mais variar. E a derivada é uma variação. Ela representa uma variação, tá? Bom, então, primeira coisa que você faz é encontrar a primeira derivada, né? Dá para derivar? Ela é diferenciável, tá? Ela é, por quê? Como é que eu sei? Porque tem variável x aqui, ó. Tem x à quinta, x à quarta, x ao cubo, x ao quadrado, x, ou seja, existe a variável x, que é o que vai representar a variação, tá? Então, derivada primeira é f' de x, tá? Então, eu vou derivando parte por parte. Derivada de x à quinta, 5x à quarta. A gente vai derivar cada elementozinho desse. Então, menos 3x à quarta, menos 12x ao cubo. Mais 4x ao cubo, é mais 12x quadrado. Menos 2x quadrado, menos 4x. Mais x, a derivada é mais 1. Derivada de constante é zero. Tá? Então, a primeira derivada é 5x à quarta, menos 12x ao cubo, mais 12x ao quadrado, menos 4x mais 1. Cheguei na primeira derivada. Posso derivar mais uma vez? Ainda tem a variável para eu derivar? Tem, né? Tem x. Então, vamos lá. Vamos para a segunda derivada. Então, f duas linhas de x, né? Ou o d é f' de x, que também é uma representação em relação a dx, tá? Então, você vai pegar tudo que tem x e derivar. Então, deixa eu só limpar aqui. Pra gente ir acompanhando. Então, tá. Então, vamos para derivar a primeira parte, tá? Derivada de 5x à quarta, 20x ao cubo. Derivada de menos 12x ao cubo, menos 36x quadrado. Mais 12x quadrado, mais 24x. Derivada de menos 4x, menos 4. Derivada de 1 é zero, tá? Então, cheguei na segunda derivada de f de x, que é 20x ao cubo menos 3x quadrado mais 24x menos 4. Ainda posso derivar? Ainda tem alguma variável x aí? Tem, então eu vou derivar novamente. Então, derivada terceira. Deixa eu mudar aqui a cor, fica melhor, né? Tá apagando.
Então, terceira derivada, f' de x, f3' de x, desculpa, que é a mesma coisa que d, vou derivar f2' de x em relação a dx. Então, eu vou pegar todos os valores aqui de f2' e derivar mais uma vez. Então, derivada de 20x ao cubo, 60x quadrado. Derivada de menos 36 ao quadrado, menos 72x. Derivada de 24x, 24. Derivada da constante é zero. Tá? Então, aqui eu cheguei na terceira derivada de f de x, né, que é 60x quadrado menos 72x mais 24. Vamos lá. Ainda tenho que derivar? A terceira derivada, ainda dá para derivar a terceira derivada? Dá, né? Porque eu ainda tenho aqui, ó, a variável x. Então, vamos para a quarta derivada. Então, f4 de x é igual a d, f3' de x sobre dx. 60x quadrado, qual é a derivada? 120x. Menos 72x, menos 72. Derivada de constante é zero. Então, a quarta derivada de x é igual a 120x menos 72. Ainda consigo, ainda tenho variável para derivar? Tenho, então eu derivo mais uma vez. Então, derivada quinta. Quinta derivada. Tá? Então, f5 de x, né, que é df de 4x sobre dx. Vamos lá. Então, derivada de 120x, 120. Derivada de constante é zero. Então, eu cheguei na minha quinta derivada. Ainda tenho variável aí? Não tenho. Ou seja, eu não tenho mais o que variar. Se derivada representa uma variável, uma variação na função, né, a gente já chegou aqui numa constante. Então, não tenho o que mais derivar. Lembrem-se que essa representação aqui é que você tem que prestar atenção, porque isso aqui é o que diz que variável nessa função que eu vou variar, tá? Então, aqui eu estou dizendo que eu vou derivar a quarta derivada da função f de x em relação a x, tá certo? Bom, vamos para mais esse exemplo aqui, né? Encontre a derivada segunda dessa função aqui, y igual a 2x quadrado mais 3 elevado a 3 sobre 2, tá? Deixa eu ver se eu consigo ampliar um pouquinho para ficar mais fácil. Opa. Tá. Vamos lá. Ele quer a segunda derivada, tá? Segunda derivada de y, né? Aqui, gente, a gente precisa usar a regra da potência, tá? E também usar a regra da cadeia. Por quê? Porque aqui eu tenho várias funções. Eu tenho essa função grandona aqui, né? Que é a função externa. Deixa eu colocar para vermelho. E tenho essa função aqui, que é a minha função interna, tá? A função externa é uma potência e a função interna é um polinômio, tá? Com uma potência. É uma soma com polinômio. Uma soma com potência, tá? Então, como é que eu vou fazer? Eu posso definir o como 2x² mais 3
posso definir, por exemplo, aqui V como V não, Y. E vou definir Y. Só que aqui é Y de U, né? Lembrem-se que aqui o Y está em relação a X. E aqui eu estou criando Y de U. Tá? Y de U é igual a U elevado a 3 sobre 2. Tá? Então, eu vou aplicar a regra da derivada em U e Y de U. Então, como é que eu vou derivar Y, né? Vai ser a derivada de U vezes a derivada de Y de U, tá? Então, derivada de Y de U dá 3 sobre 2, vou colocar bem aqui, tá? Y de U é 3 sobre 2 vezes U elevado a 3 sobre 2 menos 1. 3 sobre 2 menos 1 é igual a meio. Tá? Então, a derivada de y de u é 3 sobre 2 vezes u elevado a meio. E a derivada de u? Mais fácil, né? Derivada de u dá 4x. Tá? Então, a gente vai usar isso aqui também. Então, tá. A derivada de y de x é igual a derivada de u vezes derivada de y de u, tá? Então, o que é isso aqui? Isso aqui é a derivada de y de u. Isso aqui é a derivada de y de u. Tá? E isso aqui é a derivada de u. Tá? Então, derivada de y de u, que é 3 sobre 2 vezes u elevado a meio, que é 2x ao quadrado mais 3, né? Vezes a derivada de u, que é 4x. Tá? Então, resolvendo isso aqui, tá? Ou seja, eu vou multiplicar 4x vezes 3 dá 12x, dividido por 2 dá 6x, vezes 2x quadrado mais 3 elevado a meio. Isso aqui, gente, é a primeira derivada, tá? De y de x. Só que ele quer a segunda, tá? Percebam, eu tenho variável para derivar aí? Ainda existe meu x? Existe, então eu ainda consigo derivar, tá? Só que aqui, gente, aqui eu tenho um produto entre funções, tá? Então, aqui eu vou aplicar a regra do produto, tá? Mas essa função aqui, deixa eu mudar de cor. Eu tenho uma regra do produto, né? Por quê? Porque eu tenho duas funções aqui. Eu tenho essa primeira função e tenho essa outra função aqui, que é a segunda, que eu vou chamar de f e g. Tá? Só que g, eu tenho duas funções aqui dentro. Eu tenho uma função interna, igual como a gente fez aqui em U, tá? Eu tenho uma função interna e tenho uma função externa, tá? Então, eu preciso aplicar a regra da cadeia aí, tá? Então, como é que a gente faz? Tá? Vamos primeiro aplicar a regra
do produto. Tá bom? Então, segunda derivada, né? Então, como é a regra do produto? Derivada é f vezes a derivada de g mais derivada de f vezes g, tá? Então, f vezes a derivada de g mais derivada de f vezes g, tá? Bom, vamos calcular aqui essas derivadas, tá? Aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, tá, gente? Só que aqui eu vou chamar de g de v. Aqui eu vou chamar de v. O que é v? V é 2x quadrado mais 3. E vou chamar de g de v. O que é g de v? G de v é v elevado a meio. Tá? Então, vamos derivar v. Vou colocar bem aqui. V, derivada de v é igual a 4x, né? E derivada de g de v? Derivada de g de v. Derivada de g de v é meio, né? D seu expoente, né? Multiplicando pelo coeficiente que tem aqui, mas aqui é 1. Vezes v elevado a meio menos 1, que é menos meio. Então, vamos lá. Então, f, né? Qual é a derivada? Isso aqui a gente viu, né? A derivada de g é igual ao produto das duas derivadas, né? A isso aqui, ó, tá? Então, meio v, né? Meio vezes v, que v é 2x ao quadrado mais 3, elevado a menos meio, tá? Multiplicado por 4x, tá? Mais derivada de f. F é 6x. Qual é a derivada de 6x? É 6 vezes g. Tá bom? Então, aqui é só resolver, tá? É só você ir multiplicando. Tá certo? Aqui ele aplicou multiplicou 6x vezes meio vezes 4, que dá 12x quadrado, tá? Que multiplica 2x quadrado mais 3 elevado a menos meio, mais aí isso aqui, 6 vezes 2x quadrado mais 3 elevado a meio, tá? Então, aqui ele calculou ele calculou o fator comum, né? Então, ele pegou 6, tá? 2x quadrado mais 3 elevado a menos meio, tá? Então, esse aqui é o fator comum. Que multiplica 2x quadrado mais 2x quadrado mais 3.
certo? Então, aqui, como esse aqui tá, esse termo expoente está negativo, eu vou colocar ele para baixo, tá? Então, fica 6 em cima, tá? Aqui ele está dizendo para fatorar, né? Ele falou, ele tá dando uma dica aqui, né? Fatore por isso aqui, né? Ou seja, divida, tá? Se você quiser deixar bem aqui, não tem problema, tá, gente? Se você quiser chegar até o final, você pode. Então, ele está dizendo para fatorar. Então, quando eu fatoro, tá? O que que acontece? Eu estou dividindo, na verdade, eu tô dividindo toda essa equação por isso aqui, tá? Por 6 vezes 2x ao quadrado mais 3, tá? Então, quando eu divido, tá? Isso aqui, você chega nisso aqui, tá? Eu vou deixar como atividade para vocês entender como foi feita essa fatoração, tá? Mas não tem erro, você pega toda essa equação aqui e divide por 6 vezes 2x quadrado mais 3 vezes elevado a menos meio, tá? Então, vai cortar aqui, tá? Mas aqui vai ficar dividido por menos meio. E aqui também, tá? Mas se ficar até aqui, ou então até aqui, tá ótimo.